Senhor Jesus, mestre amado, mais uma vez estamos aqui em Teu nome para uma noite de estudo, de aprendizado. Rogando a Ti, mestre, Tua proteção, juntamente com toda a espiritualidade deste lar. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Fica conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. 2, 4, 7. Trouxeste teu livro, Dionísio? Não. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para ver em dois pontos diferentes. Eles podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Não, se a pergunta está diferente. Faz novamente aí. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para ver em dois pontos diferentes. Eles podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo. Isso vai depender da evolução do espírito, né? Está se falando de que tipo de espírito, né? Porque o espírito, ele é pelo pensamento, né? Sim, mas aí tem a evolução. Tem espírito que ele não vai chegar a ter essa capacidade, mas já tem outros que têm a capacidade, sim. Não vai depender da evolução, não. Mas a questão está falando que você pode ver ao mesmo tempo dois hemisférios diferentes. Eu acho que não. Naturalmente não, né? É o cheiro. Vamos ler a resposta para a gente ter uma noção e a gente trabalhar em cima dela? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que ele vê por toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos depurado for, mais limitada é sua visão. Somente os espíritos superiores podem abarcar um todo. É algo que realmente está bem longe da gente ter uma noção de como seria possível. Realmente só um espírito muito elevado que teria condição de. É porque aí não é que ele esteja vendo, ele se irradia. E como o pensamento é velocidade, A velocidade ele tem a velocidade do pensamento, ele pode ver e estar em mais de um local ao mesmo tempo nesse sentido. É aquele tipo de situação que a gente encarnado não faz ideia, né? Não tem ideia de como é que ela funciona. Eu guardei assim essa informação porque como a gente escuta os estudos, não é a primeira vez que a gente está vendo essa pergunta e resposta, então tem coisa que a gente nem lembra, mas fica gravado, né? E quando a gente não presta atenção à pergunta que pede para refazer, aí a gente está com atenção diferenciada quando a pessoa está refazendo a pergunta, e aí a gente tem aquelas lembranças que fica guardadinho lá dentro, né? Aquela história que a gente ia falando no meio do caminho, né? Tudo que não se perde nada, né? Você... Valeu, próximo. 248. O espírito ver as coisas tão distintamente como nós. É uma boa pergunta. Tão distintamente como nós. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós. Distintamente. É muito mais do que imaginamos, né? Isso aí vai do mesmo princípio, né? Porque a gente sempre sabe que os espíritos não estão todos numa mesma escala, como nós encarnados também, né? Então, a pessoa tem, como é que se diz? Ele tem espírito que ele não vai nem ver como nós, porque ele continua dormindo, né? Desencarna e continua dormindo, é botado para dormir, é cuidado. Para dormir. Como é que se diz, né? Ele fica lá, não tem condições de ficar desperto, então ele fica Mas dormindo. a pergunta aí é mais
mais direta, é como se um espírito já tivesse, entendeu? Já saiu dessa fase. Sem olhar a pergunta, a gente tentando ver pela lógica, né, a gente estudou até, isso foi motivo de uma pergunta anterior que a gente viu, né, que o espírito ele não enxerga com os olhos. Né, isso é uma questão física. Uma vez que ele está no plano espiritual, ele vai enxergar com o perispírito. Por essa lógica, ele vai enxergar, eu creio que ele teria mais condição de percepção do que o encarnado. É lógico. Tem sempre a questão, dependendo de como ele esteja. Né? Porque, por exemplo, como a Mário falou, né? Um espírito que a gente vê comunicações de espíritos que chegam numa reunião mediúnica dizendo que estão cegos. Como é que ele pode estar cego se ele não tem mais o aparelho físico? Porque se ele era cego, digamos assim, se ele era cego quando ele estava no corpo, é porque havia uma deficiência no aparelho físico que o impedia de enxergar. Mas uma vez que ele está na condição de espírito, não existe mais o impedimento. Mas se ele crê, aí é o ponto. Se ele crê que está cego, ele não vai enxergar. Não enxerga. Porque ele se acredita dessa forma. Ele se mantém. Ele vai se manter dentro dessa ideia, como encarnado, né? Ele vai manter essa ideia, até que ele compreenda que não tenha deficiência mais e se liberte da impressão de não possuir a visão. Enquanto na mente dele ela existir, ele vai ficar cego. Cego, surdo, mudo. Por isso que quando é um sentimento dele. O doutrinador. É uma impressão que ele tinha que ficou no corpo, né? Ou às vezes. Ele ainda está com a ligação. Ou às vezes é uma forma mesmo, às vezes até de autopunição. Né? O indivíduo que tirou. Pronto, aquele lance. Tu lembra do lance da talidomida? Que Chico contou essa história? Que um grupo de espíritos, eles participaram de um massacre. Isso foi pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial. E assim, eles invadiram um bairro judeu, né, se aproveitando da revolta e da raiva que as pessoas estavam acumulando dos judeus na Alemanha. Eles invadiram um bairro judeu e começaram a saquear as riquezas que eles tinham. Então, se o sujeito tivesse com um anel no dedo, ele arrancava fora o seu dedo. Se o sujeito tivesse com uma pulseira no braço, ele cortava a sua mão. E se você reagisse, ele cortava fora as pernas, o pé. Não, foi uma desgraça, uma coisa horrível. Aí, segundo o Chico, na época, quando esses sujeitos chegaram no plano espiritual, o sentimento de culpa era tão forte que eles já chegavam no plano espiritual com o reflexo do que tinham feito no campo físico. Né? Ou seja, o cara já chegava lá sem braço, sem mão, por causa do que eles tinham feito. Né? Então, quando esse grupo de espíritos se organizou para eles reencarnarem, né, houve aquele problema da talidomida, que as crianças começaram a nascer, era uma medicação que se dava para gestação, só que não se sabia que ela tinha um efeito colateral que fazia com que o bebê nascesse com má formação. Então nascia sem os braços, sem as pernas, com várias formas, várias coisas. Então permitiu que eles conseguissem, né, passar né, por essa circunstância e se recuperarem. Mas já no plano espiritual, antes de reencarnar, eles já se encontravam, quer dizer, eles no corpo físico não tinham deformação, mas quando desencarnavam, o perispírito já mostrava o problema, por causa da consciência de culpa, né, do que eles tinham feito durante a encarnação. Chico, voltando à parte da cegueira, numa situação dessa, de um irmãozinho chegar numa reunião mediúnica dizendo que está cego, que não vê nada, que continua cego, é onde cabe o doutrinador, com experiência, né? Mostra a ele que aquilo foi passado, que ele hoje não está mais no plano físico, que ele pode ver sim a maneira de acordá-lo para a realidade
do momento que ele está vivendo hoje, ou seja, desencarnado. Eu sou da seguinte opinião, que cada caso é um caso. Primeiro você tem que ouvir. Já, lógico, sim. Né, claro. ouvir. Lógico. Pronto, se o sujeito ele viveu a vida toda cego, se ele era um cego durante a encarnação física, e ele não tem noção que está desencarnado, você dizer a ele que ele vai enxergar porque ele está encarnado, ele vai morrer de novo. Ele vai levar um susto de todo jeito. Ou ele vai ficar incrédulo. Ele não está vendo, ele não. Então ele não admite. O problema é ele aceitar aí no caso isso. Aí no caso dele já nascer cego. Ele está. Diferente. Se ele está, mas aí que está. Depende do porquê, qual é o motivo da cegueira. Porque ele está cego, porque ele está no escuro, porque ele não consegue ver, aí é um outro problema. Porque acho que a questão principal é acolher, nem tanto, principalmente quando você recebe alguém, um recém-desencarnado. Você quer estar fugindo um pouquinho do tema, mas você recebe um recém-desencarnado que por algum motivo se aproxima da reunião para ser esclarecido da situação em que se encontra, a gente recebe, ampara, né? Tenta ouvir o que ele está dizendo e encaminha para a espiritualidade. Por exemplo, você sofreu um acidente, desencarnou num acidente. Você sofreu, vamos nos colocar. Você está num carro e você sabe que o carro bateu. A única coisa que você quer é o quê? Um médico, uma ambulância, ser socorrido para o hospital. Então você vai encaminhar, você vai acalmar, tranquilizar. O que você faria se você visse um carro bater? Você não é médico, então o que você vai fazer? Você vai acalmar a pessoa, vai tranquilizar, vai ajudar a lidar com a dor. E diz, a partir de agora você vai ser socorrido, fique tranquilo, para que a pessoa possa, num primeiro momento, ser assistido. E quando ele pode até despertar no plano espiritual, vai estar no quarto do hospital, com o médico, o soro, com tudo que ele está acostumado no hospital. Aí, devagarinho, só tem uma pessoa aqui que veio lhe visitar, vai vir um parente, um amigo. Até que ele tenha condição, isso se for o caso, de ser esclarecido. Paixão de Dionísio. Ficou no lugar, na posição certa. Agora vamos ver a resposta? Sim. A presença constante ali no colo. Não pode ver um estudo que vem participar e dorme no colo dos outros. Agora, não assiste não, dorme, conversa. Mais distintamente ainda, pois sua visão penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece a visão do espírito. É aquilo que a gente está fazendo, é para ter mais a cuidado. E você tocou um ponto que eu acho interessante. Numa situação dessa, um espírito estava dando uma comunicação. Né? Você vê como toda comunicação, não importa através de que médium, tem que ser analisada. Aí o espírito começou a falar, mensagem linda que ele estava lendo, que ele estava falando, né? Só que o doutrinador, que costumava ler o Evangelho segundo o Espiritismo sempre, começou a notar que, na verdade, ele estava declamando um texto do Evangelho. Aí ele começou a questionar o espírito. Porque o que ele estava falando, a mensagem que ele estava dando, era literalmente um texto, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí quando se viu descoberto, o espírito acaba confessando que ele estava lendo um livro que estava fechado em cima da mesa. Ele olhou o livro, procurou um texto, o livro estava fechado, mas ele olhou um texto dentro do livro e começou a ler, literalmente. Só que o doutrinador percebeu que ele estava falando um texto que ele já tinha lido. Isso não é mensagem não, isso é um texto escrito. Mas para o espírito, um livro fechado não significa nada. É verdade. Vamos a 249. Puxa, essa é velha. Essa é velha. Tirei essa teoria do ar. Eu já tinha escutado isso aí. Olha. O espírito percebe os sons.
É porque aí é o ensaio das sensações dos espíritos, né? Essa parte que a gente está lendo. Então, ele foi na visão, agora vai na audição, os sons. Percebe, sim. Acho que vai pelo mesmo princípio. Só não tem corpo, né? Ele não vai perceber como não existe um órgão fixo, né, no perispírito. Sim, e percebe sons imperceptíveis aos vossos sentidos obtusos. Os ouvidos da gente é tão ruim que quando a gente passa... Não, mas os ouvidos da gente é um negócio troncho. Pode você ter ideia. Depois de uma certa idade, parece que depois dos 30 e pouco, foi 40, você começa a não ser capaz de ouvir certos níveis de som. Se você pegar uma pessoa abaixo dos 40, ele escuta. Se você pegar ela acima dos 40, ele não ouve. Eu já estou nessa, gente. Acho que aqui só a gata escapa. Florzinha tem 2 anos. É um bebê. A faculdade do espírito, pergunta 249A. A faculdade do espírito de ouvir está em todo o seu ser, assim como a de ver? Sim. Eu creio que também foi, a gente acabou de dizer isso. Até onde eu sei, sim. Se estiver errado, me corrija. Então, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de um corpo material, as percepções só lhe chegam através dos órgãos, mas no estado de liberdade elas deixam de ser localizadas. Por isso que o espírito fora do corpo físico, ele não precisa ter a deficiência que ele tinha no corpo. Porque se ele tinha uma deficiência nos ouvidos ou nos olhos, ou tinha deficiência de locomoção nas pernas, no plano espiritual ele não precisa estar com essa mesma deficiência. Ele está com a mesma formação, está com o perispírito. Mas o perispírito dele não tem aqueles defeitos, não tem deformação. Se tiver deformação, é por algum problema na consciência dele, gerando um problema no perispírito. Peraí, Chico. Vamos devagar. Agora você o quê? Da própria consciência dele agindo sobre o perispírito. Ou seja, você acaba gerando em você a deficiência. Pronto, aí você reencarna e vem com essa deficiência. Se você não conseguir se livrar disso por conta própria, às vezes essa impressão ela é tão forte, que a única forma que o espírito tem de lidar com isso é no automatismo da reencarnação. Porque quando você reencarna, você passa por todo o automatismo. O perispírito, ele dá a informação da formação biológica. Certo? A formação humana, essa informação é do perispírito. A informação, eu vou explicar, a informação, acho que, peraí, se eu não dar informação demais, senão eu dou um nó na cabeça do povo. Vamos lá. Porque assim, o momento da fecundação, então, é uma célula que se parte em 2, que se parte em 4, que se parte em 8, que se parte em 16, e aí vai se formando o corpo célula a célula, molécula a molécula, certo? Molécula a molécula, célula a célula, os tecidos, aí vai se formando o corpo. O perispírito, ele ao mesmo tempo, ele vai propiciando o direcionamento desse fenômeno, e ao mesmo tempo ele reexperimenta isso. Então, nesse momento, se houver algum problema grave a nível de perispírito, sai refletido no corpo. Então, o perispírito seria como uma, digamos assim, sai um erro na cópia. O erro sai na cópia e o original fica corrigido. Pois é, então, no caso a pessoa nascer com problema no pulmão, às vezes já são determinados problemas que podem vir, já físicos, até mesmo já vem programados determinados problemas. A pessoa já nasce com determinadas deficiências. Aí a própria espiritualidade é lógica, que aí vai a lógica. A espiritualidade vai direcionar o espírito nascer numa família que tenha tendência para aquele problema. Né? Por exemplo, todos nós temos câncer.
Todos nós temos câncer. Câncer é um crescimento anômalo de uma célula. Só que o organismo, por natureza, identifica isso e dá destino na célula. Acabou. Ela não funciona direito, o organismo dispensa. Mas, em algum momento, esse mecanismo de se livrar da célula defeituosa falha e ela começa a crescer sem controle. Isso é um câncer. O porquê, numa mesma família, você tem 10 pessoas, 8 têm câncer, 2 não. Por que esses 2 não tiveram? Eles têm a mesma tendência de ter câncer dos outros 8. A mesma. Mas somente os 2 não tiveram, os 8 sim, porque os outros 8 tinham essa necessidade. Tinham uma predisposição e em algum momento o gatilho no perispírito que permitia que se manifestasse o problema. Enquanto que nos outros havia tendência, mas não tinha o gatilho, que seria justamente uma anomalia a nível de perispírito que atingisse o corpo. Deu mais ou menos para entender? Está muito confuso. Para mim está bom. Está compreendido. Agora vamos à pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Lógico. São as grandes inspirações. Vamos ver vem de lá e não daqui para lá. Aí vem Beethoven. Vamos aqui. Querer... Muco. Está aí uma prova da tendência, né? Não, cego não, muco. Escreve no muco, né? Muco e ser uma sumidade na música, né? Aí vou dar a porque resposta. foi muito curtinho. É bem pouquinho mesmo. Quereis vos referir a vossa música? O que ela é perante a música celeste? Perante essa harmonia da qual nada na terra vos pode dar uma ideia, uma está para a outra assim como o canto do selvagem está para a suave melodia. No entanto, espíritos vulgares podem sentir um certo prazer em ouvir a vossa música, pois ainda não estão capacitados para compreender outra mais sublime. Para os espíritos, a música tem encantos infinitos, devido às suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Deve ser muito bonito. É aquela história. Se você pegar, por exemplo, um grupo de pessoas que desde pequeno só ouviram funk, aí você colocar ela para escutar música clássica, ela vai estranhar muito aquela música. Totalmente. Né? Porque é totalmente diferente daquilo que ela considera como divertido, como uma coisa boa. Como eu já escutei muito o nego dizer assim, isso aí é música de elevador, música de velório, porque geralmente é uma música suave, é um ritmo diferente. Então, e hoje e nós temos muitas músicas, mesmo populares, que são muito bonitas, são muito boas, mas geralmente a gente tem um ritmo mais agressivo, mais pesado, né? Então é uma coisa que a gente só pode supor. Só quando a gente ouvir, literalmente. Mas em comparação à música clássica, eu era matuto, né? E eu acho que eu já comentei contigo que o rádio lá de casa tinha um fio da ponta no telhado e no meio era pegado um fio e levado de antena para dentro do rádio, dentro de casa. E aqueles rádios tinham 6, 7 faixas de ondas.
curtas e médias, né? Essa história ainda não existia filme, mas na tua época nem tocava música clássica no rádio. Eu peguei, tinha sessão de música clássica na Rádio Universitária. Rádio Universitária. Tinha sessão de música clássica. Aí me diz uma coisa, o camarada que não tinha no meio, no convívio, não tinha, mas eu gostava. Eu disse a Chico, eu saía procurando rádio, falando estrangeiro, eu não sei nem que dialeto era. Só que eu gostava de ouvir aquele povo falando diferente. E você, na sua criancice, você imita, né? Quando eu tinha uns 11 anos, escavucando as coisas dentro de casa, eu descobri um disco sem capa, que era da minha mãe. Um disco sem capa. Eu digo, oxi, diz que é esse? Aí eu botei na vitrola. Aí a primeira vez que eu ouvi música instrumental, sem ser música cantada. E eu amei do fundo do meu coração aquele disco. Depois de algum tempo, minha irmã descobriu o disco sem capa, viu que não era nenhum disco geralmente naquela época era disco de novela, Roberto Carlos, né? É verdade. Aí, como o disco não tinha capa e não tinha nome de novela, ela pegou e jogou o disco fora. Eu quase matei ela. Porque eu amava aquele disco. E é uma das músicas que até hoje eu me emocionando quando escuto. É Color of My Life. Cores da minha vida. Bote para você ouvir, você vai ver. Que é para você, se você viaja na música. Me apaixonei por música instrumental e clássica por causa disso. Pode ver. Tá entendido, né? Agora 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais. A gente tem que entender. Desde que ele tem uma certa evolução. Não, é aquela coisa. A gente tem que entender que Kardec, aí, ele está desbravando o todo, né? Então ele vai naquelas coisas. O espírito enxerga, como ele enxerga. O espírito escuta, como ele escuta. Ele ouve música, ele gosta da música. E começou a sensibilidade. Ele começa, ele está indo por parte a parte. Quer dizer, ele se deslumbra com a natureza, ele gosta de ver as coisas naturais. Sim, porque a gente tem que ter isso em mente. O espírito, ele tem as reações que uma pessoa teria, né? Daquela história do sujeito que vinha, aí todo dia ele passava para o trabalho e era só na avenida. Aí um dia estava um engarrafamento muito grande, aí ele desviou da avenida e foi para um caminho de terra, se perdeu. Eu digo, agora danou-se, que agora eu não sei onde eu estou, vou ter que achar alguém para me dizer como é que eu volto. Aí ele achou um lago, um açude enorme, e aquela manhã linda, os passarinhos cantando, então ele desceu e ficou embevecido com aquilo. Aí viu um sujeito na beira do rio, na beira do açude, né, pescando. Aí tirou o sapato, arregaçou a calça do paletó, enfiou os pés dentro d'água e ficou admirando aquela beleza. E o sujeito do lado dele sem dar um pio. Ele disse, aí, o senhor vem sempre aqui, nesse lugar maravilhoso, o senhor é uma pessoa muito de sorte. Ele fez, o mesmo céu, os mesmos bichos, o mesmo lago, tudo a mesma coisa. Para o sujeito que morava lá, não tinha nada de diferente. Ele via aquilo todo dia, não tinha nenhuma novidade, mas para o sujeito que não estava acostumado, ou estava no dia a dia corrido, aquilo era um paraíso, meu Deus, que eu nunca mais vi a natureza. Então isso é relativo da condição de cada um, mas mostra que assim, a ideia aí é que Kardec vai perguntando se o espírito fora do corpo ele tem essas mesmas impressões sensibilidade, que a gente. Né? Aí vamos aqui a resposta. As belezas naturais dos mundos são tão diferentes que se está longe de conhecê-las. Os espíritos são, sim, sensíveis a elas, conforme sua aptidão para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados,
há belezas de conjunto perante as quais as belezas dos detalhes, por assim dizer, apagam-se. Apaga-se. Ah, daqui da Terra, né? É aquela coisa, porque, assim, talvez o que a gente consegue enxergar é um detalhe do conjunto. A visão, como o espírito teria uma visão mais ampla, uma capacidade visual maior, As belezas ele do vai detalhe, conseguir né? ver coisas Apagam-se. que aquele detalhe que a gente está deslumbrado, para ele não é nada, porque ele está conseguindo ver coisa tão mais ampla. Mais elevada. Não só mais elevada, mas assim, a capacidade visual. Como é que a gente pode dizer isso? Por exemplo, digamos que você está olhando um ambiente, né, e você está olhando um ambiente físico, mas ele está olhando um ambiente físico e ele pode ver os fluidos, ele pode ver os elementais que estão ali, ele pode, dependendo da capacidade visual dele, ele pode ter uma gama visual que a gente nem suspeita que exista no plano físico. E ele, como está no plano espiritual, ele tem condição de ver essa realidade. Então, enquanto se a gente fica embevecido, ele está num nível diferente de percepção. Né? Agora, 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Essa eu não respondo, não. Isso aí, bora lá. Por que você não responde? Só fazer a pergunta novamente. Essa eu não respondo, não. Quero que você responda. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. O que mais presta atenção é Dionísio, né, Dionísio? Na verdade é isso mesmo. Presta assim, lógico. Físicos? Não, físico não. Olha a casca de banana do vestibular. Ele leva consigo a experiência física, quer dizer isso. E aí, doutor Dionísio? O Dionísio fica lá afastado, chega mais para a rodinha. É por causa da Covid que ele está distante. Ele é de risco. Está convidado ou está convidando? Mas não escapa não, de longe mesmo a gente pega. Bota aí para todo mundo ver Dionísio. Aí eu vou botar aqui, viu? Pergunta de novo. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Não, eles conhecem porque já passaram por isso. Por isso que eu disse que lógico, sabe, Chico? Porque não é físico, A diferença mas ele pode chegar do outro lado com a impressão de fome, sede, dor, do mesmo jeito. Física, então. Só que como ele não tem mais o corpo, ele não poderia estar sentindo dor, nem poderia ter sede. Mas também ele não chegaria do outro lado do plano espiritual. Agora me jogou no fogo, eu tinha fugido até agora. Eu fugi até agora. Oi. Porque ele vai chegar no plano espiritual, a gente estava até falando, né, que o espírito pode chegar no plano espiritual já com uma deficiência por causa da sua consciência, né, atingindo o seu perispírito. Por quê? Por causa que o nosso perispírito ele é altamente plástico, plasmável. E quem coordena, que controla isso é a mente. Se não for conscientemente, inconscientemente a gente faz isso. Então o sentimento de culpa, ódio, rancor, raiva, isso tudo atinge o nosso perispírito. Então quando o sujeito desencarna, se ainda estiver profundamente ligado ao plano físico, dor, sofrimento, angústia que ele viveu aqui, ele pode chegar no plano espiritual tendo aquela mesma impressão que ele tinha quando no campo físico. Isso está certo. Nesse sentido, não falei que corpo físico, exatamente por isso. Mas ele não sente dor, como eu e você sentimos. Porque ele não tem corpo para poder sentir a dor. Ele não tem a matéria, né? Entendeu? Mas enquanto ele crer que está cego, ou está aleijado,
ou que está sentindo dor, ele vai sentir dor. E às vezes isso é tão profundo, isso está tão arraigado ao sentimento íntimo dele, que só quando ele reencarna, ele supera isso. Aí vem a necessidade, o famoso véu do esquecimento, para que ele consiga esquecer aquele sofrimento, o motivo inicial daquilo, e reexperimentar as experiências e conseguir vencer aquilo ali. As sensações são muito recentes, né? Vai Tanto, depender também muito do grau que ele tem já de evolução. Tem um livro de André Luiz que agora eu nunca consigo lembrar da história e qual o livro dela. Mas conta a história e o livro depois se descobre. Tem um livro de André Luiz que ele fala sobre o menininho, né, que ele foi suicida várias vezes, né? Então ele passa por várias tentativas de reencarnação sem sucesso. Porque numa das reencarnações dele, ele tomou uma substância corrosiva e destruiu a laringe. Então ele tem pelo menos, se não me engano, são as 2 reencarnações que nasce, né, a criança e morre por má formação justamente da região da garganta. Afetada. Não, vamos ver. Até que, cada vez que ele tenta reencarnar e não consegue, aquela região vai sendo restaurada, né? Aí numa das reencarnações ele volta e ele morre com croup, que era uma doença que atingia a região da garganta. Ele morre de novo. Aí, se não me engano, é na 3ª reencarnação, é na 4ª, que aí a garganta já tem condição, aí ele reencarna e ele já tem condição de enfrentar aquela reencarnação com a garganta, mas ele vai morrer afogado. Porque na reencarnação em que ele tentou se suicidar tomando ácido, ele não conseguiu de primeira. Aí ele correu e se jogou no rio. Com a situação complicada do bichinho. Pronto. Aí depois disso tudinho, aí você diz, bom, pronto. Então ele resgatou. Não, isso não foi resgate não, isso aí foi reequilíbrio. O resgate ia começar agora, que com a condição melhor do corpo, mesmo que ele vai sempre ter algum problema de garganta, mas quando agora que o corpo dele está melhor e ele pode ter uma vida normal, agora ele vai passar pela tentação do suicídio. Essa realmente é a provação que ele estava passando. Aqueles outros capítulos de dor que ele passou foram reajustes para ajudá-lo, não foram castigos não. Aí você diz assim, mas e a família, e a mãe que sofreu isso tudo que aconteceu por ele? Estavam diretamente envolvidos com as tentativas de suicídio dele. Não é por acaso, não. Então vamos ver aqui a resposta. Bora, deixa eu virar para você, essa bonitinha, para mostra que luz, olha que é bonita. Você se livrou momentaneamente. Daqui a pouco volta para ele. Eu estava escondidinho atrás de você. Não, mas quem está atrás de você não está escondido, não. Aí vamos a resposta do 253. Eles os conhecem porque os sofreram, mas não o experimentam materialmente como vós, por serem espíritos. Entendeu? Foi falado, né? Foi comentado. Pois é. Aí vamos a 254. Eu tirei a máscara porque está me agoniando. Eu sinto uma fobia horrorosa com essa máscara. Sim, mas nós estamos num número mínimo de pessoas. Como a gente tem pouca gente aqui, entendeu? Aí por isso que eu estou retirando, porque é bom falar, frisar bem isso. Só tá vocês dois aí pertinho aí, mas aqui como, né? é meu companheiro, eu posso ficar, dorme comigo. Agora vocês que tem que ficar distante da gente. Então vamos a 254. Somos seminovos. Eu sou novíssima e linda. Os espíritos experimentam o cansaço e a necessidade de repouso. Responda aí essa, que é bem difícil para tu. Que não é, né? Quer que eu diga novamente? Não faz só a pergunta, senão Dionísio já vai receber a resposta, né? Os espíritos experimentam o cansaço e a necessidade de repouso.
cansaço e a necessidade de repouso, eu não creio que o espírito tenha necessidade de repouso. Mas o que a gente tem que ver é que vai depender do espírito, de como ele já Você vê evoluiu. Como Kardec ele mexe Em todas as E a pergunta perguntas, é? a gente tem que ver que tem sempre esse caso. Vai depender muito da evolução que ele já está. Se Do ele entendimento, estiver, né? Do entendimento. do entendimento dele, mas do crescimento mesmo. Né? E a gente vê o seguinte, a gente forma uma classe, numa escola, e os alunos, uns passam de primeira, uns estão mais adiantados do que a sala, outros estão ali, mas não era nem para estar naquela sala, era para estar mais atrasado. Então, vai depender muito dos alunos, né, que somos nós. Grandes alunos. Pois é. Lê a resposta? Eles não podem sentir cansaço tal qual vós o entendeis. E, consequentemente, não tem necessidade do repouso corporal, pois não possui órgãos cujas forças devem ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de que não está em constante atividade. Ele não atua de uma maneira material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso inteiramente moral. Isso quer dizer que há momentos em que o pensamento deixa de ser tão ativo e não se concentra no objeto determinado. É um verdadeiro repouso, pois não comparável ao do corpo. O tipo de cansaço que os espíritos podem experimentar deve-se à sua inferioridade, pois quanto mais elevados, menos o repouso lhe é necessário. Isso que ele está falando. Ele não vai ter o cansaço físico, mas ele tem um cansaço mental. Né? Tanto que se a gente lê André Luiz, né, Nosso Lar, você vê que existem locais para assistir música, né, para o pessoal passear. Aquele momento ali de lazer, de dito lazer, seria o repouso. Porque o sujeito necessariamente não precisa dormir. Porque o corpo não precisa repor energia. Ele não tem o corpo. Mas como nós ainda estamos muito ligados no corpo físico, né? Se nosso lar é uma instância espiritual, mas não é uma das mais elevadas, é uma das mais próximas do globo, então você ainda tem muitos reflexos. Tanto que em alguns ambientes de nosso lar, você vê, tem espíritos que tomam, é preciso que eles ingiram uma certa quantidade de fluidos, que eles têm até uma sopa, né? Caso de André Luiz mesmo. Porque eles não conseguem absorver isso naturalmente sem ajuda, dada a sua condição evolutiva ainda. Então está bem dentro da resposta aí de Kardec. Está ótimo, está batendo com o André Luiz. Então, 255. Não, está pegando e matar. Quando um espírito diz que sofre, que espécie de sofrimento experimenta? De novo. Quando um espírito diz que sofre, que espécie de sofrimento experimenta? Os que eu adoro Kardec. Eu adoro a doutrina espírita por causa disso. A gente acabou de falar nisso. Aí ele chega lá embaixo, arrudeia e volta. Em outras palavras. Outra palavra, ele faz a mesma pergunta. Para amarrar. Para complicar a mente. Porque ele perguntou se o espírito sofria a dor do corpo, né? As dores físicas. Ele disse não, mas ele sente uma forma, né? Mas ele não sente a dor física. Que tipo de sofrimento? Aí ele disse, então que tipo de sofrimento é esse? Alguém sabe responder? A gente falou já disso aqui. Falou, já vocês estão com a mente meio apagada. Isso é terceira idade. Pode ir embora, pode ir embora, dá a resposta. Dê a resposta para a gente ir embora. Meu Deus. Gente, está dizendo que o espírito ele só pode... a espécie de sofrimento dele é as angústias morais.
Porque a gente aqui, a gente esconde tudo, mas como espírito a gente não esconde, não. Ele é toda bagagem. Aqui, ó, angústias morais que o tortura mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Porque se você tem leva a sua mente poluída com problema disso, daquilo outro, com você com muito sofrimento, com muita culpa, você vai sofrer. Aí você chega do outro lado, vê que não morreu. Porque certo? A bagagem leva da mente, né? De ter contado, de ter falado, de ter feito. Quer fazer, mas não pode. Veja que sofrimento. É por isso que o Espiritismo, ele trabalha muito a nossa mudança interior, a moral, né? É por isso que não se deve partir, voltar à verdadeira parte que é espiritual, sem antes se reconciliar com as pessoas, né? Com aquelas pessoas que porventura se ouviu um mal entendido. E a pior angústia é a angústia da moral, viu? Eu acho. Né? Maria Lúcia, eu Mas acho. A angústia é moral. Aí 256. Porque então há espírito que se queixam de sofrer de frio ou calor. Ele volta de novo. Agora, a gente acabou de dizer, ele não tem sofrimento físico, é moral. Mas eles é moral. Se então queixam de sofrer frio ou calor. É porque leva com ele essa... Vai ler a resposta, você vê que não é exatamente aquilo que a gente falou? Lembrança do que suportaram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Muitas vezes trata-se de uma comparação através da qual exprime a sua situação por falta de outra forma melhor. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e, algum tempo depois, tem-se a sensação de ainda estar com ela. Deve ser terrível, né? A pessoa... Como ele crê, é aquela história. Por isso que a gente diz, se o espírito crê que está doente, se ele crê que ainda está sofrendo, ele está sofrendo. Bonito. Eu tiro pelo médium, né? Tem médiuns que quando o espírito se aproxima, e se ele está sofrendo, o médium chega a sentir o nível da dor que o sujeito está... Frio. Né? Frio, dor física. Angústia. Né? O sujeito chegou com o braço quebrado e o pobre do médico sente que o braço está quebrado. Não sente é uma dor dores física, mas é uma forma de dor que você sente e é muito estranho, complicado. Né? É muito complicado. Né? Por isso que a pessoa muitas tem que aprender vezes a dor lidar de com cabeça. Isso poder, por isso que tem que ter o estudo para poder o médico começar a compreender o que é ser médium. Porque muita gente pensa que ser médium é incorporar, é psicografar. Não. É uma coisa tão... É misteriosa, ao mesmo tempo fácil demais. É só estudar. Kardec. Bom, eu não sei se ainda dá tempo. Aqui terminou. Ainda tem 5 minutos. Essa parte da... Deixa eu ver. Percepções, né? Aí a gente terminou. Agora vem ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos. Aí ali fala acessibilidade, aqui é sensação. A sensibilidade dos espíritos. É a pergunta 257 do livro dos espíritos. O corpo é o instrumento da dor, se não for sua causa primeira. É ao menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter uma ação física. De fato, nem o frio nem o calor pode desorganizar os tecidos da alma. Ela não pode congelar nem queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito de realidade, ocasionando inclusive a morte. Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não existe mais.
Seguramente não é esse membro a sede nem mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou sua impressão, estudo. Pode-se então supor que há algo de análogo nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, como aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, o panorama tão surpreendente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se apegam aos prazeres materiais. A gente não vamos se apegar não, ver essas coisas não, bom? E tantos outros fatos vieram lançar luz a essa questão, dando lugar a explicações das quais apresentamos um resumo. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Está ligado ao mesmo tempo à eletricidade, ao fluido magnético e até certo ponto à matéria inerte. Pode-se dizer que ele é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta pertence ao espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Só podemos tomar essas últimas como termo de comparação, e não como analogia. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o do corpo. Não é, entretanto, um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, uma vez que se queixa do frio e do calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos os espíritos passarem através de chamas sem experimentar nenhum tipo de dor. Portanto, a temperatura não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sente não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, o qual o próprio espírito nem sempre compreende bem, justamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes... É uma lembrança que uma realidade, mas uma lembrança muito penosa. Vamos deixar o resto para a gente ler em casa. Deixa eu terminar só isso aqui. Algumas vezes, no entanto, há mais que uma lembrança, como veremos. Bom, aqui a hora já está... Mas é chegada a hora. Ele vai fazer um resumo daquilo que a gente viu nas perguntas. Isso né? aqui... Ele vai fazer um comentário. Sobre tudo. Veio na minha mente até uma imagem, por exemplo, imagine um espírito que ele esteja sentindo um frio terrível, né? Porque eu estou sentindo um frio terrível e tal, aí ele chega e tem uma lareira acesa, aí ele pode entrar dentro da lareira que está acesa e ele vai continuar sentindo frio, porque a lareira, que é o fogo físico, não vai afetá-lo, porque aquilo que ele está sentindo, o frio que ele está sentindo é uma impressão que muitas vezes ela pode estar relacionada com a situação moral e a situação da experiência que ele vivenciou, não que ele está vivenciando. Então ele pode estar lá no maior calor, 40 graus, ele está sentindo que está a zero, porque aquela impressão é dele, é uma impressão dele. Em todo esse caso, na cremação, ele não, de novo,
no caso da cremação, como não há mais, o espírito, o corpo está morto, não há informação do corpo para o cérebro. Mas para o espírito ainda não está recente? Não. Uma vez que ele pode ter uma certa ligação, ainda não está totalmente desligado do corpo, isso, mas o corpo não sente mais nada, as funções do corpo estão desligadas. O cérebro morreu, mas, certo? Imagine você se vendo pegar fogo. Ah, Maria, sangue de Cristo. Tá? Não é algo que assim, né? Você não vai estar acostumado. O fato de estar, o problema todo é isso, porque é aquilo que você crê, a impressão moral. Eu vi essa experiência, eu achei fantástica. O sujeito botava, você ficava com a sua mão, né, tinha uma caixa, você botava a mão dentro da caixa, e do lado de fora da caixa tinha uma mão que era de gelatina, né, mas muito parecida com a mão real. Aí ficava um biombo aqui e você só via a mão, né? Você só olhia a mão de gelatina. Aí o sujeito vinha com a pena e passava em cima da gelatina, mas do outro lado do biombo tinha um cara com a pena passando na sua mão. A mesma pena. Então você sentia, você via a sua mão e sentia... Aqui, o senhor é o homem que encerra. Ótimo. Sem intimação, né? Eu não vou fazer, né? Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, presente no entorno do lar de Maria, meus irmãos encarnados e desencarnados, Senhor, aqui estamos, agradecidos por esse momento, em estarmos aqui, reunidos para mais uma noite de estudo acerca desta doutrina esclarecedora, da doutrina dos Espíritos. E pedindo ao Mestre Jesus que nos conceda a permissão de darmos por encerrados nossos estudos da noite de hoje, e que possamos, Senhor, todos, ter um feliz retorno aos lares, com muita luz e paz para todos nós. Assim seja. Assim seja.